Oi, eu sou a Clara e eu costumo falar de livros na rede vizinha, mas eu resolvi que eu vou criar um canal no YouTube para também falar de livros e de outras coisas. O vídeo de hoje é para fazer uma lista gigantesca dos livros que mais marcaram a minha vida. Eu já tinha feito isso no TikTok, só que deu 10 minutos de vídeo e eu percebi que eu esqueci outros livros. Então eu resolvi fazer aqui porque aqui eu posso falar com mais calma e explicar um pouco mais da história. E se você quer assistir até o final esse vídeo, que provavelmente vai ficar longo, seja bem-vindo. Não existe uma ordem de preferência, os livros estão aqui aleatoriamente e eu vou falar um pouco da história deles e o porquê que eles foram tão importantes para mim. O Inverno da Nossa Desesperança, de John Steinbeck. Quando eu comprei esse livro, eu não sabia que era John Steinbeck e não sabia que ele era ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1962. Mas depois que eu li, eu descobri o porquê que ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, porque esse livro é simplesmente magnífico. Ele conta uma história muito comum de um cara chamado Ethan Hawley, que mora numa cidadezinha fictícia chamada New Bayton, e ele vinha de uma família rica até. Eles eram conhecidos como caçadores dos mares porque eles trabalhavam caçando baleias, retirando o óleo delas e vendendo, o que era uma coisa muito cara na época e muito valorizada. Sua família aos poucos foi perdendo dinheiro e essa profissão também foi caindo em decadência, e hoje ele se vê como o herdeiro deles, porém trabalhando em um mercadinho que foi de sua família, mas hoje é de um italiano. O Ethan, apesar de ser um cara muito correto, muito ético, ele se vê numa encruzilhada porque ele começa a se sentir mal pelo que ele não consegue entregar à família dele. Ele tem filhos reclamões, uma mulher chata, e ele acha que deveria oferecer mais para eles do que ele realmente consegue oferecer. E ele começa a questionar até onde a sua ética vai levar ele, e se é correto ou justo ele ser tão ético assim em uma sociedade que na realidade não é ética com ele e nem justa. O que eu mais gostei desse livro é que, apesar de ser uma história que se passa numa cidadezinha americana, ela se encaixa em qualquer outra realidade comum e rotineira. É uma história tão contemporânea que eu acho que ela vai se encaixar na vida humana daqui a 100 anos na frente também. Eu queria que não, mas eu acho que vai. E ela também me trouxe muito a questão de quantos conflitos surgem para a pessoa, conflitos internos, por conta da vida em que ela vive, por conta do que a sociedade e do modo como a gente vive hoje faz com a gente. Não sei se deu pra entender. Mas sabe aquela história que eu já ouvi várias vezes? As pessoas chegando à conclusão de que o seu problema não é depressão e nem ansiedade, mas é falta de dinheiro? John Steinbeck já tinha descoberto isso em 1962. Ele só falou de uma maneira diferente e mais romântica. O final desse livro... O segundo livro é Walden, de Henry David Thoreau. E o que dizer desse livro? Eu não sei, eu me identifiquei tanto com o Thoreau que eu acho que eu convivi com esse homem em outras vidas, ou sei lá, ele reencarnou em mim nessa vida. É simplesmente identificável, muito relacionável. Esse livro é basicamente o diário de um cara que abandonou a sociedade para construir uma cabana na beira do lago Walden e viver do que a vida e do que a terra poderia lhe dar. Ele não concordava com muitas coisas, ele não concordava com o governo, ele não concordava em pagar impostos. Ele falou, não, vou me afastar disso, eu quero ficar sozinho, e ele foi morar no meio da floresta. Então ele passava horas escrevendo e pensando e chegando em conclusões e se questionando e caminhando no meio das florestas e até recebendo pessoas, porque por incrível que pareça ele não era uma pessoa antissocial. Ele só gostava muito da solidão dele. E na sua solidão ele chegava a conclusões incríveis. E ele trazia pensamentos maravilhosos aqui. Então tem muita coisa que ele fala que tanto reforçou coisas que eu já pensava na época e que eu já sentia vontade e que eu já me questionava na época e que muitas vezes eu me sentia sozinha porque eu pensava, só eu que tenho essa visão aqui do mundo, ninguém tá achando estranho o que tá acontecendo. E aí quando eu vi que um cara que viveu em 1817 até 1862 também já questionava essas coisas, eu fiquei um pouco mais calma, porque afinal eu não tava enlouquecendo sozinha, já tinha gente enlouquecendo há 2 séculos atrás. Então ele traz coisas que fazem você pensar do tipo, a miúde sou lembrado que se fosse me dada toda a riqueza de Creso, os meus modos deveriam ser os mesmos e os meus objetivos também. Então ele quer dizer que mesmo que fosse me dada toda a riqueza do mundo, eu deveria continuar sendo a mesma pessoa. Os mesmos objetivos e os modos de atingir as coisas deveriam ser os mesmos, para que eu seja eu.
Ele também fala muito sobre... Muitas vezes a gente pensa que o que a gente faz é em vão, mas ele diz que se você pensa que construiu castelos no céu, no ar, tudo bem. Era onde eles deveriam estar, agora coloque os alicerces. Significa que nada que você fez é em vão, realmente. Você fez porque você deveria fazer, por algum motivo. Então tem muita coisa aqui que faz você pensar e tem muita anotação. Eu nunca risco o livro, mas esse livro é um livro que eu risquei. E eu li esse livro porque eu assisti e li Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer. E esse livro conta a história de Christopher McCandless. É um garoto que ele tinha acho que 24 anos, eu não lembro exatamente. E ele simplesmente largou a faculdade, vendeu seu carro, entregou todo o dinheiro que ele tinha na poupança para doação e simplesmente sumiu no mundo, indo para o Alasca de carona para conseguir fazer o que o Thoreau fez. Ele era muito fã do Thoreau, ele lia muito os livros dele e ele foi para o Alasca viver de caça e de cultivo e de plantas que ele podia comer. E isso ele fez porque ele se sentia fora da sociedade. Ele não conseguia concordar com as coisas que aconteciam, ele não conseguia concordar com os pais que viviam uma vida boa, abastada, que pensavam muito em status, em dinheiro, e ele se sentia um peixe fora d'água. Então ele resolveu fazer isso. É triste a história, porque infelizmente o Christopher acabou cometendo um erro na sua vida ali, mas ele chegou a conclusões do tipo: a felicidade só é real quando compartilhada. Ele percebeu que ele não estava tão certo em buscar tanta solidão assim. Ele percebeu que a sua solidão, na verdade, não foi uma solidão tranquila como a do Thoreau, que foi lá pro meio do mato, viveu o que ele queria viver e depois voltou. Mas essa história é muito tocante. O Jon Krakauer é um jornalista e ele se reconhece muito também na história do Christopher, e ele escreveu esse livro para isso. E graças a esse livro eu cheguei no Walden, porque eu assisti primeiro o filme, eu me identifiquei muito com o Christopher, depois eu li o livro e depois eu fui ler o Walden. Me ajudou muito na época, porque na época eu tava me sentindo muito sufocada. E todas as vezes que eu lembro que eu me sinto dessa forma, eu lembro desses livros e eu me sinto mais abraçada. Ensina-me a Viver, de Colin Higgins, na verdade é um livro que o que mais me tocou foi o filme. Aí depois eu fui ler o livro, assim como Na Natureza Selvagem. Esse livro e o filme, que é um filme maravilhoso, é de 1971, é o meu filme favorito até hoje, junto com A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971. Ele conta a história de duas pessoas, o Harold e a Maud. O Harold é um jovem de 19 e 20 anos que a todo momento tenta se desviver, mas ele começou a falhar nas suas tentativas e ele mais fazia isso como um hábito e também para pregar peças na mãe, que era rica e que queria casar o filho, enfim. E ele conhece a Maud, uma senhorinha que tem quase 80 anos e que tem ido muito a funerais porque seus amigos estão morrendo. E ela, ao contrário dele, ela ama a vida. Então, enquanto o Harold ama a morte, ela ama a vida e ela ensina ele a viver. Eles se conhecem em um cemitério, em um velório. E desde então eles criam uma relação de amizade e amor que leva eles à frente. E é muito bonita a história, porque a Maud não ensina só o Harold a viver, mas ela tem muita coisa pra te ensinar a viver também. Capitães da Areia, de Jorge Amado, acho que foi o livro que eu mais amei quando eu li na escola. É o melhor livro que a escola me indicou pra ler, na verdade. Eu acho que eu não lia tantos livros nacionais assim até ler Jorge Amado. Ele impactou tanto a sociedade que ele foi queimado na época da ditadura do Getúlio Vargas, lá em 37, porque ele traz um retrato muito real, sabe? De garotos, os garotos do Pedro Bala que vivem na rua e de pequenos trambiques e que retratam a sociedade em si. E eu acho que a relação de amizade, de fraternidade deles é muito inspiradora e muito bonita e faz você sentir que você tá naquele meio, que você conhece aqueles garotos que, não sei, mas tem uma proximidade, sabe? É uma proximidade diferente. O Pianista da Estação, de Jean-Baptiste Andréa, é um livro que me lembra um pouco Capitães da Areia. Conta a história de um garoto chamado Joseph. Ele perdeu os pais e a irmã num acidente e ele é mandado para um reformatório, para um orfanato chamado Os Confins. E lá ele conhece um grupo de garotos que cada um tem uma característica, uma personalidade extremamente única. Esses garotos formam um grupo que trazem uma força, sabe? Que só poderia existir se eles estivessem juntos. Então aqui a gente conhece a história do Sinatra, que é um garoto que está lá porque a mãe foi internada
porque ela dizia que ele era filho de Frank Sinatra. Fuinha, que é um garoto que ficou sob escombros depois de um desabamento. O Edson, que é muito inteligente, é o mais inteligente do grupo e que é filho de uma violência. A gente conhece o Sorbix, e o Sorbix é um garoto que é chamado de Sorbix porque ele é nascido sob X. Ninguém sabe quem são seus pais realmente. Ele é o mais novo deles, tem 8, 9 anos, passou por vários lares adotivos e é o que mais sofre na mão dos guardas ali. E a gente ainda tem o Joseph, que ele chega como uma força diferente para esses meninos e chega como um ser extraterrestre, porque ele veio de uma família rica, de uma família boa, e começa a ver que não é a sua realidade a única realidade. E a gente ainda tem o misterioso Danny, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o Danny. E quando a gente sabe, nossa... O Céu para os Bastardos, de Lília Guerra. Eu acho que esse é o melhor livro brasileiro que eu li nos últimos tempos. Traz um retrato tão real de tudo. Ele conta a história de uma senhora chamada Sanarinha, que ela é apenas uma Maria no bairro rico onde ela trabalha como doméstica. Mas no bairro onde ela mora, chamado Fim do Mundo, ela é Sanarinha, a senhora que conhece de plantas e que as pessoas vão perguntar para ela o que elas podem usar para melhorar de uma gripe, para melhorar de qualquer coisa. Essa senhora também tem um filho e é retratado tudo que ela passa sendo mãe desse filho dela. Muitas vidas aqui estão interligadas porque a história não é só da Sanarinha, mas é do bairro Fim do Mundo. E eu acho que quem nasceu em qualquer periferia sabe muito disso daqui. Porque é uma história muito bairrista, do tipo de bairro que tem um boteco com jogo de bicho e que todos os vizinhos se conhecem e que cada um tem o seu apelido e que enquanto eles são João e Maria em qualquer bairro rico onde eles prestam serviços, ali naquele bairro do Fim do Mundo eles são unicamente eles. Ela é de uma delicadeza assim tão grande, sem contar essa capa que é linda. Clara da Luz do Mar, de Edvige Danticat, foi o primeiro romance haitiano que eu já li. Aqui a gente acompanha a história da Clara da Luz do Mar, uma garotinha que perdeu a mãe e que seu pai não sabe muito bem como criar ela mais. Ele prefere dar uma vida melhor para ela, doando ela para outra pessoa, do que fazê-la viver a vida que eles vivem hoje. Ela, descobrindo isso no seu aniversário, resolve fugir. Só que a história aqui não é só sobre a Clara, é sobre muito mais coisa e muito mais pessoas. É sobre toda a comunidade ali de Villain Rose. É muito engraçado como todas as vidas se cruzam. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver uma história com a outra e no final elas estão todas interligadas, porque é a história sobre como as vidas estão interligadas. E é assim que é a realidade. E são muitas histórias muito bonitas e todas muito tocantes. Esse provavelmente é o meu livro favorito. É o meu livro favorito no mundo. Tanto é que o nome desse canal é Clara da Luz do Mar por conta desse livro. O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Acho que Walter Hugo Mãe é o meu... ele é o meu autor favorito. E tudo começou quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu não sei porque eu comprei esse livro. Eu não lembro quando eu comprei esse livro. Eu não lembro onde eu comprei esse livro. Eu só sei que é o melhor livro que eu li na minha vida. É o meu livro favorito, junto com Clara da Luz do Mar. Eu tenho muitos livros favoritos, não tem como escolher um. Assim como Clara da Luz do Mar, conta várias histórias paralelas que no final estão interligadas. Ele conta a história de um homem chamado Crisóstomo, que é um pescador e que seu sonho é ter um filho. E de repente, esse filho aparece para ele. E ele começa a criar esse menino que veio sabe-se lá de onde. E a gente descobre de onde esse menino veio. Mas ainda faltava alguma coisa na vida deles, como uma mãe para esse menino, e essa mãe surge e tudo vai surgindo de uma maneira que você começa a entender o que o Crisóstomo sempre disse. Ele diz que quem tanto pede o que lhe pertence ao mundo convence. Essa frase eu simplesmente quero chorar sempre que eu repito ela, porque parece aquilo que diz que tudo que é para você realmente vai ser seu em algum momento. Mesmo que pareça demorar, vai acontecer. E é só você manter essa esperança viva, por mais que seja difícil, pensando que quem tanto pede que lhe pertence ao mundo convence. É tão bonita essa história, ela é narrada de uma forma tão poética e tão lírica que você fica pensando de que época esse homem veio para escrever isso, porque não parece que ele é de agora. Eu não sei o que Walter Hugo Mãe tem, eu não sei. Eu sei que esse homem não é desse tempo.
O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, pra mim, ele é Ariano Suassuna, não tem como descrever este homem de outra maneira, além da maneira dele. Ele é único. O Alto da Compadecida é um filme que me marcou demais, é o melhor filme brasileiro, na minha opinião. E eu acho que todo mundo conhece, né? Se não conhece, deveria conhecer, porque é patrimônio nacional. E esse livro aqui é o Alto, então é como se fossem as peças de Shakespeare, Hamlet e sei lá o quê, mas é brasileiro, o que é muito mais legal. E aqui a gente acompanha João Grilo e Chicó, dois pequenos trambiqueiros que vão andando ali pelo sertão até que eles acabam enganando até um cangaceiro. E é aí que a coisa não vai dar muito certo. E eles vão ter que usar toda a malemolência deles para tentar fugir disso, estando de cara até com Nossa Senhora e o Diabo. Canto Eu e a Montanha Dança, de Irene Solar. Esse livro, olha essa capa, que capa maravilhosa, de livro maravilhoso. E eu posso dizer que essa capa condiz muito com o que tem aqui dentro, porque você não entende nada da capa e quando você tá lendo você também começa a viajar e não entender nada, mas depois você vai entendendo. Ele envolve muita coisa, principalmente uma montanha, uma corça e as pessoas que vivem na montanha. Histórias folclóricas da Catalunha, e a gente vai descobrindo que tudo também está interligado, várias vidas em várias épocas. Aqui a gente acompanha a vida do Domenic, um homem que morre por conta de um raio que cai na montanha e ele tá lá. A gente acompanha a vida da família dele depois dessa morte trágica, como sua mulher precisa viver na montanha e sobreviver para viver para os filhos e para o seu sogro. Acompanha essas crianças crescendo. A gente acompanha a vida de uma jovem corsa que descobre motivos para sair correndo pela montanha. É como se a montanha também fosse uma personagem. É como se os animais da montanha também fossem personagens. É muito bonito e exige muita atenção nessa leitura, porque ela traz pequenas coisas que vão fazer toda a diferença lá na frente, talvez não agora. E o que mais me marca nessa história é a forma como ela é contada. É quando a gente para pensar que até uma corça tem sim suas lembranças, a sua forma de racionalizar, tem seus pensamentos. É como várias perspectivas de várias vidas são contadas de uma forma muito mágica. É como se todas as vidas comuns tivessem magia por trás. Mas na verdade são vidas muito comuns. É porque a gente não está acostumado a ver tanta magia assim. Amada, de Toni Morrison, é um romance americano que conta a história de Seth, uma ex-escrava que conseguiu fugir de uma fazenda no Kentucky para viver com a sua sogra, seus 2 filhos e a sua filha. Só que seu marido desapareceu, ele também deveria fugir com ela na fazenda. Seus filhos fugiram depois, a sua sogra morreu e hoje ela se vê sozinha em uma casa com a sua filha mais nova. Só que essa casa não é habitada apenas pelas duas. Tem um tipo de assombração ali que é o bebê que a Seth perdeu. E tá tudo ok, elas estão vivendo de uma forma ok. A Seth está conseguindo apagar vários pensamentos ruins que ela tinha, várias coisas que ela não queria relembrar, até que uma jovem chamada Amada surge em sua porta misteriosamente, sendo que Amada é a única palavra escrita na lápide de sua bebê. Esse livro me apresentou para o realismo mágico. Realismo mágico é uma vertente, é um gênero literário que ele conta as histórias realistas com magia por trás, sempre fazendo uma crítica social. Então, por exemplo, é uma vida super comum que a Seth está vivendo com a sua filha e enfrentando várias dificuldades após a escravidão nos Estados Unidos, até que aparece uma assombração, até que aparece uma menina que veio do nada. Então, essas coisas mágicas que vão surgindo nas realidades é que fazem a gente questionar a realidade e começa a crítica social. Então esse livro foi o que me apresentou para o realismo mágico e hoje é meu gênero literário favorito junto com romance de formação. O Pequeno Príncipe, eu não poderia deixar de fora, foi um livro que eu li na época da escola também. Esse livro é da minha mãe, por isso que ele é tão antigo assim. E ele é muito bonito. Eu não sei, né? Todo mundo conhece Pequeno Príncipe, todo mundo sabe o que é Pequeno Príncipe. E é um livro lindo, assim. E eu assisti o filme, e o filme também é encantador. Então eu não tenho nem o que falar. É só o Pequeno Príncipe. Migrações, de Charlotte McGonagall. Esse livro quebra a sua cabeça. Assim, pelo menos quebrou a minha. Porque ela me fez entender muita coisa minha.
Por mais que aqui seja uma história totalmente diferente da minha, eu me identifiquei muito. Ele conta a história de uma mulher chamada Franny, e essa história se passa num futuro não muito distante. Não é um futuro assim cheio de tecnologia, esse tipo de coisa, mas é um futuro em que a maioria dos animais já foram extintos. E a Franny é uma mulher que é apaixonada pelas gaivotas do Ártico. E ela entra em uma jornada de pegar um barco aleatório que ela não conhece ninguém. Ela entra naquela tripulação e ela vai pro Ártico para salvar essas andorinhas. Só que na verdade não é só sobre as andorinhas que é a história. É sobre a própria Franny. O motivo dela estar indo pro Ártico não é simplesmente pelas andorinhas. É porque ela tá tentando fugir, talvez, dela mesma. Do seu passado, do que aconteceu, desde a sua infância. Ela carrega uma culpa muito grande, que talvez nem seja dela. A forma como ela traz todo esse sentimento, o seu espírito de afogamento, é muito bonito e muito reconfortante você ver que você não é o único a ter o espírito de afogamento. Depois que você foi embora, de Meg O'Farrell, é um livro que eu não sei hoje como eu realmente reagiria lendo ele, mas eu lembro que na época que eu li ele foi muito importante pra mim, e ele ainda é o único romance que eu gosto. Ele conta a história de uma mulher chamada Alice Hikes, e o livro começa com ela depois de um acidente, que a gente não sabe se foi um acidente ou se foi intencional. E a gente vai entendendo por que ela chegou naquele ponto. A Alice é uma mulher que conheceu o amor da sua vida, que perdeu o amor da sua vida, que com ele enfrentou muita coisa, só que a história não é simplesmente sobre o casal, mas é sobre suas vidas particulares, suas famílias, o que eles passam com suas famílias, o que eles têm que enfrentar para estar juntos, e é principalmente sobre a relação de 3 mulheres de uma mesma família, Alice, sua mãe e sua avó, e os segredos que essa família carrega. Também é uma história sobre perdão e sobre a culpa que você acha que você carrega, e como é importante você receber um perdão, mesmo que você não tenha culpa. Uma história meio que engraçada é um outro livro que eu não sei exatamente como eu reagiria lendo hoje. Eu não sei se eu lesse hoje ele seria tão importante pra mim quanto ele foi na época que eu li. Eu lembro que eu li ele na mesma época que eu li As Vantagens de Ser Invisível e tal. E ele conta a história de um garoto chamado Craig Gilner, que eu me reconheço muito nele. Esse garoto, ele sempre foi muito dedicado aos estudos e ele estava muito focado em entrar em uma escola específica que ele queria. E quando ele entra, ele percebe que nada do que ele imaginou era o que ele queria. E ele começa a se sufocar, porque ele tenta ser melhor, cada vez melhor, e ele não consegue. E aí um dia, ele tá pensando em pular da ponte do Brooklyn. Mas ele resolve parar e falar, não, eu posso me internar e não pular da ponte. E ele resolve se internar no hospital psiquiátrico. E não tendo vaga para ele na ala ali de adolescente, ele vai parar na ala adulta. E é nesses encontros com pessoas com visões totalmente diferentes dele, e às vezes até fora do mundo dele, que as coisas realmente mudam, porque ele muda. Alguém para Correr Comigo, de David Grossman, foi um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Esse livro parece ser simplesmente um romance adolescente, mas ele não é. Ele é muito, muito mais profundo que isso. E a forma como ele carrega um mistério e carrega um amor até o final é maravilhoso. Ele inicia a história com essa cachorrinha aqui. Se passa em Jerusalém e ela tá num abrigo de cachorros onde o Asaf, um dos nossos protagonistas, tá trabalhando nas férias. E ele passa a buscar a dona dela, então ele coloca ela numa coleira e ela sai guiando ele até onde sua dona supostamente está. E nessa dela guiar ele até onde sua dona supostamente está, ele vai passando por vários lugares e conhecendo quem seria a dona da Dinka, essa cachorrinha. Só que ele começa a se encantar pelas histórias que são contadas sobre a Tamar, a dona da Dinka. A Tamar, enquanto isso, está numa jornada solitária para conseguir chegar a outra pessoa que ela ama profundamente, que é o Shai. Aqui a gente começa a entrar num mundo de jovens sendo aliciados, jovens artistas que estão sendo pouco compreendidos pelo mundo e sendo compreendidos, de certa forma, por outras pessoas que prometem o mundo para eles. É ali onde a gente encontra o Shai. E o Shai é muito mais profundo do que tudo. É um poema ambulante e que muitas vezes precisa ser salvo. Ele precisa ser salvo. E a Tamar tá lá para tentar salvar ele.
é muito bonito e trata de coisas muito sérias. Ele trata sobre a solidão na adolescência e como pode ser dilacerante e devastador não sentir que é compreendido ou não sentir pertencimento. Mas ele também fala sobre como pessoas podem correr e correr e correr por você e com você. Indígenas de Férias, de Thomas King. Esse livro é fantástico porque seus personagens são fantásticos. Ele conta a história de um casal de indígenas lá do Canadá, a Mimi e o Bird, cada um de uma etnia diferente. Ela é Blackfoot e ele é Cherokee, e eles estão em busca de um artefato que foi levado da família da Mimi pelo seu tio, quando seu tio foi viajar com um grupo de faroeste, de shows de faroeste, pela Europa. Então, depois de terem criado seus filhos, ela simplesmente viaja com o Bird, praticamente obrigando o Bird para ir em busca desse artefato, e eles seguem os cartões postais que o tio dela enviou. Só que a gente descobre que a Mimi não faz isso simplesmente porque ela quer encontrar o artefato. A gente descobre que o Bird, ele é deprimido e ele tem vários demônios dentro da sua cabeça. A Mimi deu o nome a eles, Eudine e seus demônios. E muitas vezes, como os dois são totalmente diferentes, a relação, apesar de ser necessária, porque se não fosse a Mimi, talvez o Bird não estivesse aqui, ela também pode ser conflituosa. Quando a Mimi dá um nome aos seus demônios, o Bird precisa encarar eles, coisa que ele não quer fazer. O Sofrimento do Jovem Werther de Goethe não é um livro que eu gostei. Ele é um romance epistolar, ou seja, ele é contado através de cartas, e são cartas do Werther para o seu amigo William. O Werther é um jovem que está passando um tempo em um lugar afastado da sua casa, e lá ele se apaixona por uma jovem chamada Charlotte. Só que essa jovem simplesmente não pode corresponder por seus sentimentos porque ela já é apaixonada pelo seu noivo com quem ela vai casar. No final, o Werther se mata. A gente entende que o Werther era um jovem que já tinha alguns outros problemas. Não foi simplesmente por uma paixão não correspondida que ele fez isso. Mas é como se isso tivesse sido a gota d'água para ele. Eu detestei esse livro. Eu achei extremamente dramático, extremamente arrastado. Eu não gostei. Então por que eu tô falando dele aqui? Eu descobri que a história por trás desse livro é muito importante. Pelo menos para mim. O Goethe, o autor, que também é autor de Fausto, ele foi apaixonado durante a sua juventude por uma jovem chamada Charlotte, que não correspondeu aos seus sentimentos. E então ele escreveu o Werther. E ele fez com o Werther, ele colocou todos os seus sentimentos, bons e ruins, daquele momento, no Werther. E fez com esse personagem o que ele gostaria de ter feito consigo mesmo. Muito provavelmente. E não fez. O Goethe viveu até os 85 anos. Ele se casou, ele se apaixonou de novo, ele fez uma família, ele escreveu o Fausto e ele viveu muito bem. O que eu acho importante desse livro é que a arte fez com que o Goethe colocasse tudo de ruim que estava dentro dele num personagem. E isso livrou ele de muito sofrimento. Libertou ele. Então é por isso que eu gosto desse livro. Porque ele me ensinou uma coisa por trás de tanta chatice. Mas ele me ensinou. A Carne dos Anjos. Esse livro foi o primeiro livro que abriu as portas para eu começar a ler literatura mais realista, realismo mágico também, e drama, tristeza, sofrimento. Esse livro foi escrito por Sayal Bandald, pouco tempo antes dessa autora morrer. Ele é um romance irlandês. Ele conta a história de uma garota que perdeu a mãe. Ela vive com um pai alcoólatra e ela tem que cuidar dos irmãos mais novos. Ela é uma menina adolescente, que tem por volta de 15 anos, se não me engano. E ela é extremamente solitária. Ela se apaixona por um garoto da escola chamado Declan e ela só tem uma outra amiga. Ela não tem instrução nenhuma e ela se vê no meio de um caos naquela vila tão tradicional que ela vive, que ela não sabe o que fazer. Ela chega a achar que ela enxerga a mãe, o espírito da mãe vindo falar com ela, porque ela é tão sozinha e ela precisa de tanta ajuda. Então surge um jovem padre que quebra várias regras sociais dali, que assusta todo mundo, e ele é a única pessoa que estende a mão para essa menina. Esse livro foi baseado numa notícia que chocou a Irlanda, quando 2 bebês recém-nascidos foram encontrados em uma praia. Esse livro, assim como Alguém para Correr Comigo, retrata muito sobre como a solidão na adolescência não é só triste, mas é perigosa. Esse Trombolho de uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. Esse livro divide muitas opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ele conta a história de Jude e seus outros 3 amigos. Eu considero 4.
e a gente acompanha eles da juventude até a velhice, podemos dizer assim. Nós temos 4 amigos aqui, que é por onde o livro inicia, com características totalmente diferentes. Nós temos JB, que é um artista egocêntrico, narcisista, chamativo e tal. Nós temos o Willen, que é um jovem que quer ser ator, com algumas tristezas por trás, mas muito educado, muito bonito, muito gentil, muito bom. Nós temos Malcolm, que tem questões conflitantes sobre si mesmo, por conta de sua família, por conta do lugar onde ele está, mas também muito amigo. A gente vê que é uma pessoa muito pacífica. E nós temos Jude, que é um jovem desconhecido. Ninguém consegue explicar o Jude, ninguém consegue dizer exatamente quem é o Jude, quais são suas origens. Até mesmo a descrição física do Jude é a única que não é feita exatamente. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo quem é o Jude, o que ele passou. E ele passou por muita coisa. O Jude tem muitos problemas. A gente entende que ele tem problemas com limpeza porque alguma coisa aconteceu com ele terrivelmente lá atrás e hoje ele tem toque. A gente descobre que o Jude se machuca e se machuca muito. A gente descobre que o Jude manca e sente muitas dores por conta de outra coisa horrível que ele passou. Tanta coisa horrível nessa história e tanta coisa dilacerante que fez muita gente questionar se essa história, assim, se não foi muito exagero da autora. Fala assim, colocou todo o sofrimento em uma pessoa só, como é que pode uma pessoa ter passado por tudo isso? Só que eu não sei se é isso que a autora quis, mas eu entendo que o Jude, justamente por não ter essa descrição de quem ele é, por ele não ser descrito como ele é dessa forma, eu entendo que o Jude é uma representação de muitas pessoas. E tem muitas pessoas passando pelo que o Jude passou. Talvez não tudo junto, mas se juntar todo mundo, vai dar muito mais do que isso. Então eu acho que o Jude é uma representação de muita gente. Essa história, ela é bonita e triste do início ao fim. Ela te faz chorar o tempo inteiro de tristeza e de felicidade, de ódio e de amor. E eu acho que ela conseguiu me transportar para dores e para amores que eu não achei que o livro poderia. Então ela foi muito tocante para mim e por isso ela é uma das histórias que mais me marcou e não tem como eu esquecer. 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho de Elif Shafak. Esse é meu outro livro favorito. Ai, o que dizer desse livro? Esse livro conta a história de uma mulher chamada Leila Tequila que está morta. 10 minutos e 38 segundos é o tempo que o cérebro dela, o nosso cérebro, fica ativo depois que o nosso coração para de bater. E é quando provavelmente acontece o flashback. Aqui a gente acompanha a vida da Leila, desde a sua infância até onde ela está no momento, morta. E a gente também acompanha o depois disso, não para o além, mas para quem ficou. A Leila é uma mulher que se tornou prostituta em Istambul. Ela passou por muita coisa durante a sua infância. Ela encontrou pessoas que a amam e ela formou uma família, não uma família de casou, teve um filho, mas sabe aquelas famílias encontradas? Um pouco parecido com Uma Vida Pequena. Ela encontrou uma família e a sua família é tão especial quanto ela. Então quando eu digo que depois de sua morte a gente ainda acompanha alguma coisa, é porque a gente acompanha a sua família. E esse livro tem um capítulo que eu acho que é o capítulo mais bonito de todos os livros que eu já li na minha vida. Ele é maravilhoso e depois eu acho que eu posso fazer até um vídeo só lendo ele. A Era Imoral, de Dipti Kapoor. Esse livro, ele é muito louco. Assim, ele me marcou por motivos muito peculiares e esquisitos. Ele é um livro extremamente violento. Extremamente violento. Assim, Uma Vida Pequena tem muita violência, mas esse daqui tem violência também escancarada, assim. De, sabe, corte de cabeça? É isso. Aqui a gente acompanha um jovem chamado Ajay. É funcionário de um homem chamado Sunny Vadia, que é o filho de uma família poderosa chamada Vadia. Essa família chegou ao poder, sabe-se lá como, de maneiras pouco legais, e hoje eles têm um império. O Ajay é como se fosse uma vítima de todo o sistema criado pela família Vadia. Talvez não criado pela família, mas aproveitado pela família para chegar onde chegou. Aqui a gente acompanha da pior à melhor vida da Índia. A gente acompanha a infância mais cruel e absurda. O que o Ajay passou, nenhuma pessoa ficaria sã. E depois a gente vê que ele cresceu e conseguiu chegar a um nível de poder
não é poder, é simplesmente sobrevivência, quando ele começa a trabalhar como um homem dos Vadia. Só que a história vai te mostrar que você sempre vai ser uma vítima dos Vadia, trabalhando com eles ou não. O Ajay acaba sendo preso por um crime que ele não cometeu. O Ajay não é como se fosse o Jude, que a gente sofre por ele, que a gente sofre no início, mas a gente percebe que o Ajay soube se virar na vida. Ele aprendeu com tudo que ele passou a se tornar tão cruel quanto foram com ele. Não porque ele quer, mas porque ele precisa para se manter vivo. É um livro extremamente crítico sobre toda a sociedade indiana, sobre toda a situação daquele país. É louco porque ele não te dá esperança. Eu me senti como se eu estivesse assistindo um filme de ação enquanto eu lia ele. Ele é um livro longo, mas eu li muito rápido porque ele dá uma angústia que você quer terminar logo e você precisa saber o que vai acontecer. O último que eu li que mais me marcou é Piranesi, de Susanna Clarke. Esse livro é simplesmente fantástico. Eu li esse livro em um dia e é o bolo que ele faz na sua cabeça e o tanto que ele faz você pensar. Eu fiz tanta anotação sobre ele para tentar entender o que estava acontecendo. É único, é mágico. O que essa mulher escreveu foi um quebra-cabeça que eu não sei como ela criou. Ele conta a história de Piranesi, um homem que vive dentro de uma casa que é muito grande. É como se fosse um labirinto, ela tem muitos salões, ela tem estruturas gigantescas, ela tem piso baixo, que é onde as marés entram, ela tem o piso médio, ela tem o piso alto, que é onde você vê o céu, ela tem estátuas gigantescas, e ele conhece todas as estátuas, ele explora a casa e ele mora sozinho. A única pessoa com quem ele conversa, com quem ele encontra às vezes, é o chamado outro, que mora distante dele, em salões um pouco distantes, mas às terças e quintas eles se encontram para conversar. O Piranesi, ele tem certeza que seu nome não é Piranesi, mas ele também não sabe qual é. Mas como o outro lhe chama de Piranesi, ele aceita que é Piranesi. Eles se encontram para conversar sobre uma pesquisa científica que o outro está fazendo e o Piranesi ajudando. O outro quer encontrar o conhecimento gigantesco que aquela casa esconde. A casa que é chamada de mundo. E o Piranesi ajuda ele a procurar por esse conhecimento e fazer tudo o que precisa ser feito. A gente não entende nada quem é Piranesi ou o que ele é, mas ele se descreve como um homem de 30, 35 anos e o outro como um homem de 50, 55 anos. Ele carrega vários diários e esse livro aqui é basicamente um diário dele. O Piranesi tem vários diários e o que a gente está lendo é um dos volumes dos diários dele. Mas então um dia chega uma outra pessoa, que não é o outro. É uma pessoa de fora que diz que está ali só por passagem e começa a dar umas dicas pro Piranesi que fazem ele ficar bem curioso. Essa pessoa avisa que o outro não é uma pessoa tão boa e que o outro vai ficar violento em algum momento. E dá alguns nomes. E o Piranesi começa a procurar em seus volumes antigos de diários sobre esses nomes. E as coisas começam a se desenvolver. E você começa a pensar em muita coisa. Quem será que é o Piranesi? Será que ele tá preso em algum lugar? Será que ele tá num hospício e ele tá perdido em seus pensamentos? Coisas que ele vê, coisas que ele ouve. E não é nada disso. Esse livro é surpreendente. E é um dos melhores livros que eu já li também. Bom, é só tudo isso. Todos esses livros que eu falei foram os livros que mais me tocaram, que mais me marcaram. Provavelmente essa lista vai continuar aumentando ao longo do tempo. E sei lá, alguma hora esse vídeo vai dar 1 hora, 2 horas. Quem sabe, né? Não sei quando eu vou refazer ele. Mas pra quem ficou até o final, muito obrigada. Espero que tenha gostado. E se você já leu algum desses livros, se você tá interessado em ler algum deles, comenta aí embaixo pra eu saber e a gente conversar sobre isso. É isso. Tchau!